Continuando nossa série sobre manutenção industrial, hoje a gente vai bater um papo com o Éder. O Éder é proprietário da Maxiterm, uma empresa de manutenção industrial com foco em válvulas, purgadores, sistemas de vapor e também em válvulas de amônia, calibração, válvulas de segurança. E a gente vai conversar hoje acerca da história dele, como é que ele entrou nesse mercado, em alguns pontos sobre manutenção, para continuar com uma série de vídeos tutoriais sobre manutenção de válvulas, purgadores. Hoje a gente vai entender um pouquinho do contexto, como é que é isso dentro da indústria, como é que a manutenção é tratada dentro da indústria também. E a gente vai bater esse papo e compartilhar com vocês uma visão diferente, uma visão de quem atende a indústria há muitos anos já, alguns anos, e que tem uma visão de fábrica e também uma visão administrativa, uma visão de projeto, de como são os sistemas, como é que é a manutenção, a instalação dos equipamentos, quais são os benefícios e os malefícios de ter uma atenção maior ou não com a manutenção, enfim, a manutenção industrial, e nós vamos compartilhar esse conteúdo com vocês. Então, Éder, para começar, vamos falar sobre como é que tu entrou nesse mercado, no mercado não só da manutenção, mas no mercado das utilidades industriais, do vapor, enfim, dos produtos. Como é que foi o teu começo? Por que tu entrou nesse mercado e o que despertou o teu interesse no início? Bom, eu sou um fruto da Vaportec, trabalhei na Vaportec uns 8 anos, né? Depois eu tentei montar uma empresa, isso há uns 12 anos atrás, tentei montar uma empresa, tive uma proposta, acabei voltando para o grupo Vaportec na parte de manutenção, que era a Steamtec, que era uma divisão de manutenção da empresa, e a Steamtec foi extinta. Aí então eu retomei a ideia de montar a Maxiterm, porque eu, na verdade, sempre trabalhei nesse segmento, já tinha afinidade, já tinha conhecimento, então eu achei interessante retornar a esse mercado, esse público, esse tipo de trabalho, porque na verdade é o que eu gostava de fazer e o que eu já tinha conhecimento. Por isso eu acabei voltando, mas eu sou um fruto da Vaportec. Legal. E dentro da manutenção, o teu foco está bastante voltado para o vapor. Falando de vapor, o que tu enxerga assim, não só na nossa região, mas em toda a vivência que tu já teve de muitos anos, na questão de manutenção preventiva, corretiva, como que tu acha que o pessoal enxerga isso e na prática mesmo, como que isso é feito na tua opinião? Na verdade, assim, a manutenção preventiva, na nossa região pelo menos, é encarado como um gasto desnecessário. Porque na verdade aqui o pessoal acaba partindo para a manutenção somente corretiva, quando já é tarde demais, quando tu tem que sair na corrida para resolver os problemas. Onde que, na verdade, como o pessoal pensa que é um desperdício, na verdade é um investimento. Porque quanto custa um equipamento parado? 1, 2, 5, 10 dias? Hoje em dia, para te fazer manutenção numa válvula, tu precisa de uma peça de reposição que é importada. Às vezes demora 30, 60, 90 dias. Então, por isso, eu considero muito importante essa questão de manutenção preventiva, para evitar essas paradas, para evitar desperdício, para, enfim, evitar problemas futuros, né? E, na verdade, é difícil de colocar na cabeça dos empresários, dos gestores, mas, enfim, eu acho que é uma questão fundamental que as empresas acabam deixando de lado e é uma questão fundamental para a operação das empresas, para evitar problemas futuros, né? Com certeza. Dentro disso tem uma outra questão que acontece bastante aqui, que é a miscigenação, digamos, de marcas, tipo de várias marcas, vários tipos de equipamentos dentro de uma mesma planta. Então, como tem muita rotatividade de pessoas, tanto as que estão na gerência ou na manutenção mesmo, acaba tendo uma infinidade de marcas dentro de uma mesma planta. Isso, com certeza, como está falando, vai gerar dificuldade na manutenção, tanto nas peças, quanto em identificar mesmo os problemas, porque os equipamentos são muito diferentes. Válvulas de controle, por exemplo, que sabe isso muito melhor do que eu, elas podem ser de um jeito ou de outro completamente diferente, dependendo da marca que elas tiverem, do fabricante, enfim. Como é que tu vê isso? Tipo, como é que tu acha que essa padronização deveria ser feita e qual que tu acha que é a importância disso, falando justamente dos equipamentos importados, que é difícil ter acesso a peças, enfim, como é que tu enxerga isso? Nessa questão, é que sempre acaba caindo na questão compras, onde que compras, geralmente quem compra o produto não é uma pessoa que tem conhecimento técnico, né?
e acaba levando problemas para o pessoal de manutenção, de instalação, quem trabalha no processo em si. Então a padronização ela é muito importante, porque se tu tem numa planta tu tem vários equipamentos semelhantes, tu pode usar uma válvula de um equipamento e instalar no outro, enfim, conforme o gargalo, né? Sim. Do meu ponto de vista, a questão mais importante que tem que se levar em conta quando você vai comprar um equipamento novo, enfim, fazer uma adaptação, enfim, colocar um equipamento novo na tua planta, é a questão peças de reposição e suporte do fabricante. Isso é fundamental. Tem vários equipamentos agora no mercado e, tipo, com preços super atraentes, mas tipo assim, se tu precisar de peças de reposição, não tem. Por isso que em determinados casos, assim, você vai comprar uma válvula, vou citar marcas aqui, ela custa mais caro. Tem equipamentos que são mais caros. Mas se você precisar de qualquer suporte, peça de reposição, é super fácil de encontrar. Você liga lá para a empresa, você consegue a peça, é questão de 2, 3, 5 dias úteis no máximo, você tem a peça na mão. Às vezes até, desculpa te interromper, às vezes até informação mesmo, né? Na hora que tu tiver que mexer numa válvula, um catálogo, sim, um catálogo em português, alguma coisa. Isso é a questão do suporte do fabricante, do distribuidor. Isso é mais importante até do que o equipamento em si. Porque tem muitas válvulas aí importadas, assim, da Alemanha, Itália, França, enfim. Mas o equipamento é excelente. Mas se tu precisar de suporte, para quem é que tu vai pedir? O pessoal vende e depois fica o Deus dará. Por isso que tem equipamentos aí, tem que levar em conta, eu acho que é muito importante levar em conta suporte. Suporte, que você vai ter peças de reposição, vai ter acesso a catálogos, vai ter talvez um pessoal de nível técnico que possa te auxiliar. Eu acho que o mais importante é isso, na hora de escolher um equipamento, né? Eu estava falando ontem com o pessoal da BRF de Uberlândia, a gente estava falando sobre isso e dentro desse contexto também eles vinham falando sobre a nacionalização dos componentes. Dentro disso, esses componentes que são importados, principalmente componentes como transmissores de pressão, componentes elétricos, digamos, eletrônicos e vitais para o processo. Como é que tu vê isso acontecendo? Tu acha que o pessoal da manutenção, pela tua vivência na manutenção, eles fazem um estudo para saber o que é isso quando as máquinas chegam, enfim? Ou eles esperam para dar um problema para depois descobrir o que é e o que pode atender? Geralmente o que a gente acompanha no processo? Que a gente tem vários fabricantes de equipamentos e esses fabricantes têm o setor de engenharia que já especifica o equipamento dedicado, o equipamento ao qual foi projetado, transmissor de pressão, sei lá, um pressostato, qualquer coisa desse sentido. Então já vem com a especificação no próprio equipamento. E o que eu vejo que os fabricantes eles tentam fazer? Instalar sempre o mesmo tipo de equipamento, né? Não estudando o mercado se tem talvez um equipamento que seja similar, mais eficiente ou de valor menor e com a mesma capacidade, com a mesma, né? Eu vejo que o pessoal sempre acaba utilizando o equipamento que vem especificado no equipamento, né? Sim. Que se torna mais fácil para eles também, né? Sim, busca e... Mas, por exemplo, se tem, digamos, um transmissor de pressão e esse transmissor de pressão ele é importado e não tem no Brasil e a máquina está quebrada devido a esse transmissor de pressão. Tu acha que eles têm um estudo de segunda opção ou isso é feito depois que o problema já está instalado? Na verdade isso aí é feito depois que o problema já está instalado, né? Porque, por exemplo, quando que a gente falou antes, quando o equipamento é importado, o prazo de entrega, geralmente tu não tem fornecimento de peças, tu não tem suporte. Então tu acaba tendo que ser no grito, na corrida, atrás de um equipamento similar que possa atender a tua expectativa, enfim, a expectativa a eficiência do teu processo, o equipamento que atenda a... Sim. Isso não quer dizer necessariamente que o importado é ruim, mas o importado sem um suporte local, sem um distribuidor, sem uma empresa local, enfim, como a Danfoss, por exemplo, ele vai se tornar complexo até em função justamente disso que tu está falando, né? É uma visão bem correta mesmo, também concordo com isso. É por isso mesmo, como por exemplo a Vaportec é especializada na linha Danfoss, tem o pessoal treinado. Por exemplo, se a pessoa liga, eu tenho aqui um processo que eu preciso de um transmissor de pressão com a escala tal, né, com range tal, vocês têm a expertise para poder passar para o cliente, eu tenho esse equipamento que é similar ao teu e vai funcionar 100%. Sim, porque na verdade só muda a marca, o modelo, mas enfim, eu acredito que
para todos os ranges a gente consiga atender, tipo, a Danfoss consiga atender, né? Por exemplo, né? A gente vinha falando também nesse outro bate-papo com o pessoal da BRF na questão de capacitação para manutenção industrial. Eu sei que tu é um cara muito interessado e tu sempre abre, mexe, faz e vai atrás e busca. E a gente falava que no Brasil não necessariamente tem um ensino apropriado para isso. Que a faculdade, por exemplo, a faculdade de engenharia, ela ensina muito a teoria, e os cursos técnicos também, e até com talvez menos profundidade em alguns casos. Então, quando que o cara cai lá na fábrica, mesmo na prática, ele precisa pegar essa teoria e passar por todo um período de aprendizado, onde ele vai aprender, sei lá, pegar uma chave, abrir uma válvula, fazer esse negócio. Então, a teoria aí, não que ela caia por terra, ela é importante na parte do projeto, enfim, mas na hora do problema, na hora de botar a mão na massa, tu vai precisar ter essa vivência. Então eu queria saber como que tu aprendeu, eu sei disso, mas eu queria que tu compartilhasse, e como que tu acha que isso poderia ter sido diferente se tivesse uma possibilidade de se conectar, enfim, a uma pessoa ou uma estrutura de ensino que te propiciasse isso de uma maneira mais ampla, assim, mais direta, mostrando, tipo, essa é a válvula, esses são os componentes, é assim que faz isso, assado, enfim, o processo é esse, tipo, o que tu pensa em relação a isso, a educação de maneira geral? Questão de manutenção é como tu mesmo já falou, os institutos de ensino, eu mesmo, a faculdade, até, tipo, vapor, tu não aprende quase nada, é o básico do básico. Engenharia mecânica, básico do básico, dispositivos, molas, enfim, é o básico. Na verdade, assim, nessa área de manutenção industrial, para a área de vapor, não tem quase nada. Tem alguns fabricantes, por exemplo, sei lá, Spirax-Sarco, Berno, de vez em quando o pessoal até coloca uns cursinhos online lá para ti saber, sei lá, como ajustar uma válvula de segurança, como que regula um purgador, enfim, mas é muito básico. De vez em quando eu recebo até e-mails, eu mesmo recebo e-mails de fabricantes como Spirax-Sarco, Berno, enfim, TLV, com treinamentos, por exemplo, sobre válvulas de segurança, onde eles ensinam a calibrar, para que serve uma mola, para que serve, enfim, né? Mas é muito básico, não tem nenhum curso específico para manutenção. Um curso específico, por exemplo, para a manutenção de válvulas redutoras de pressão. Para que serve tal coisa? Para que serve, sei lá, o diafragma? Para que serve essa master? Para que serve a sede? Não tem nenhum curso específico para isso. Então eu comecei na Steamtech, né? Eu já tinha noção de manutenção, de mecânica, já trabalhava com isso também, né? Mas como é que eu posso explicar? Não tinha, sabe, por onde começar. Tipo, quando tu vai visitar uma empresa, eu estou com um problema aqui na minha válvula redutora de pressão e, sei lá, ela está oscilando. Por onde que eu começo? Eu não sabia. É na tentativa, acerto e erro. Vamos testar, ela está oscilando. Será que, sei lá, está com o diafragma estourado? Tá, não está estourado. Tá com, sei lá, com o tubinho de equilíbrio entupido? Testa, não tá. Tá com o piloto entupido? Não tá. Enfim, tu tem que ir testando, acerto e erro. Você chega num ponto que tu já tem os macetes, né? Tu tá com problema X, da mesma forma, não tá modulando. Aí eu sei, pode estar com problema no piloto, pode estar entupido o comando dela, ou tem um vazamento na série. Tu já vai direto ao ponto. Mas é coisas que tu aprende na cancha, na luta. Não tem lugar nenhum escrito que pode ser isso. Até nos manuais das próprias válvulas não diz nada sobre isso. Você aprende apanhando, na verdade. E tu acha que, assim, por exemplo, a manutenção, ela é com certeza muito influenciada pela visão de processo, né? Então, que é justamente o que tu está falando. Porque tu recebeu um equipamento lá completamente mecânico, soltar parafusos e ver qualquer coisa. Claro, tu pode fazer isso, mas talvez tu troque todas as peças ou faça uma coisa que não seria necessário, quando que a visão de processo ela vai te ajudar a enxergar muito mais fácil o que tu tem que fazer. Então eu vejo sobre isso que o treinamento dos caras não devia ser só no como fazer aquilo mecanicamente, mas tentar fazer isso sim, agregar esse valor que é muito importante, mas também dar essa visão de processo que tu teve durante todo o período
e tu, pela tua vontade, pelas tuas características aqui de querer botar a mão, tu agregou essa visão de processo a o fazer a coisa e realmente resolver o problema de maneira geral, e não só, eu faço a manutenção, mas se tu me pedir alguma coisa aí sobre o teu processo, sobre, sei lá, um trocador de calor, ou uma válvula que não está modulando, ou qualquer problema, eu não sei resolver. A minha parte é fazer a manutenção aqui no equipamento. Então, essa visão de processo eu vejo que é fundamental. Na verdade, é fundamental tu ter uma visão total do processo. E tu pode ter, por exemplo, como a gente falou, um problema, sei lá, no trocador de calor, que, sei lá, está estourando a gacheta. Por que está estourando a gacheta? Talvez tu tenha lá na tua própria rede de vapor um purgador de drenagem de rede que não está funcionando, está deixando formar condensado e dá golpe de areia e estoura lá o teu trocador, estoura a tua válvula, estoura o teu purgador. Por isso tem que ter um conhecimento geral da linha inteira, para te poder detectar depois os problemas, caso venha a acontecer, né? Sim. Falando nisso, dentro de processos de vapor, aonde que tu vê que o pessoal mais peca no sentido de eficiência energética e também de economia de combustível, falando não só sobre os purgadores, mas enfatizando essa questão dos purgadores e da retenção de calor dentro de equipamentos, que eu sei que é uma coisa que tu fala muito. De, por exemplo, com o purgador adequado tu vai ter uma retenção de calor dentro do lado de gestor, do trocador, de qualquer equipamento, e isso vai possibilitar a troca térmica entre a água, enfim, qual for o fluido e o vapor, e vai ser um processo constante. Como que tu vê quais são as oportunidades de eficiência energética nesse sentido, e quais são as dicas que tu daria para os caras que estão nas empresas mesmo, de dentro das empresas, o pessoal da manutenção? O que tu acha que eles podem olhar, de que maneira que tu acha que eles podem ampliar a visão deles em relação ao processo deles de vapor nesse contexto de eficiência energética? Nessa questão aqui, o que eu vejo que acontece no mercado é a questão de dimensionamento de equipamento. Que a maioria do pessoal, eu não sei da onde que vem as informações, mas o pessoal acaba colocando o que eles acham que funciona. Eu acho que esse purgador de 1 polegada é o suficiente e não precisa nada mais. Muitas vezes pela bitola da tubulação, né? Isso, na verdade assim, porque até porque a própria Vaportec oferece esse trabalho de dimensionamento de equipamento. Por exemplo, vai montar um pasteurizador. A capacidade dele é X, a gente tem como determinar a bitola de tubulação, qual é a bitola da válvula, qual é a bitola do purgador, enfim, a gente tem, as ferramentas para conseguir dimensionar o equipamento para um funcionamento ideal do equipamento. Outra questão que eu vejo que o pessoal acaba pecando, isolamento térmico. Isolamento térmico é o básico, ainda mais na nossa região, mais na região sul, que no inverno é muito frio, a condensação é muito grande. Então tu está lá injetando vapor no teu processo, esse vapor está trocando calor com o tubo que está frio, que está recebendo a temperatura fria externa. Então tu está injetando vapor, está trocando calor com o tubo frio, mais o que condensou dentro da linha, tu tem um vapor de muito baixa qualidade no teu processo. Então você perde em eficiência. Então eu vejo isolamento térmico, dimensionamento correto dos equipamentos, uma manutenção preventiva, uma medição em purgadores, ver se as válvulas estão ok. São os pontos básicos para te garantir eficiência, produtividade e economia no processo, né? Falando em medição de purgador, uma opinião pessoal tua, tu acredita que, sem tendência para nenhum dos dois lados, tu acredita que, na tua opinião, é melhor o método ultrassônico para fazer a medição de vazamento dos purgadores, ou a termografia, ou os dois juntos, e por quê? Eu acredito que seja melhor os dois juntos. Por causa que existem casos, por exemplo, assim, vamos usar o caso de uma papeleira. O purgador de boia numa papeleira, a condensação da linha é muito grande. Então você vai medir pelo ultrassom, ruído de rolamento, vários rolos, motores, enfim. De identificar. E como tem bastante condensação, ele está praticamente sempre aberto, ainda mais se ele tem SLR. Então você precisa da termografia. Mas nos demais processos,
Só com, não precisa nem até a termografia, só com medição de temperatura mesmo, com infravermelho e ultrassom já são suficientes, né? Assim, já te dão um parâmetro, pelo menos para gente ter uma para casos específicos é interessante a termografia, mas não vejo assim como extremamente necessário, fundamental, né? Sim. Até porque em purgadores de boia, por exemplo, claro, isso vai sujar, enfim, talvez não vá te atender amplamente, mas o visor retentor também vai te dar uma inspeção um pouco visual que tu pode utilizar a teu favor para estar vendo se o purgador está trabalhando, ou se ele está vazando direto, ou se ele está alagado, qualquer coisa do tipo. Tu vai ter uma visão, mesmo que limitada, mas ele já vai te dar alguma visão, né? Então, como ele tem o tubinho lá de vidro, borosilicato, enfim, tu vai conseguir ter uma inspeção visual do purgador. Nesse sentido, de manutenção de purgadores, tu acha que vale a pena fazer manutenção em purgador termodinâmico e por quê? Termodinâmico depende do caso, né? Se o purgador, tipo, faz pouco tempo que foi instalado, na hora da checagem dele, você constatar que a tampa dele está ok, só tem que trocar o disquinho, vale a pena. Mas se por acaso se desmontar ele e ver que a tampa já está desgastada e o disco também, só o valor de manutenção, de mão de obra para manutenção, disco e tampa, já convém comprar um novo, né? Se tu, desculpa te interromper, se tu, por exemplo, trocar o vidro e a parte o disco e a parte do assento dele já estiver desgastada, vai adiantar fazer essa substituição de disco ou não? Sim, porque você pode lapidar, a parte da vedação do purgador pode ser lapidada, a gente pode usinar essa parte e lapidar. Então você coloca o disco, é compensado a altura que foi tirada do assento do purgador, você tira da tampa, daí então ele funciona perfeitamente, né? Ele vai encaixar e vai funcionar perfeitamente. Legal. E na manutenção, por exemplo, de purgadores de boia, como que tu costuma identificar qual que é a peça que precisa ser trocada? Enfim, claro, com inspeção visual tu vai ver o que está quebrado e tal, mas como é que tu costuma testar ele? Tem como testar ou não? A manutenção dele é feita mais com base na inspeção visual. Como é que funciona? O teste dele, na verdade, ele só vai funcionar como ele funcionaria na planta, tendo uma caldeira, colocando vapor mesmo nele, condensando. Mas depois que você desmontar o mecanismo dele, você tem como testar se ele está vedando 100%. Se o purgador tem SLR, por exemplo, você pode tirar o SLR, não, o eliminador de ar, né, o BP, você pode tirar, tapar, porque na verdade é um vazamento direto, até que não chegar o vapor ele fica vazando. Sim. Então você tem que tapar e depois vai colocar pressão na entrada do purgador e ver se vai sair pela sede, pela boia ali, na sede que está presa na boia, né? Você tem como testar. É claro que o purgador, mesmo sendo de fábrica, ele não vai dar 100%, ele nunca vai dar 100%. Porque é metal, 100% de estanqueidade. Isso, ele nunca vai vedar 100% na realidade, né? Até porque ele não é feito para vedar 100%, né? Sim, ele é feito para reter o vapor dentro do teu sistema, até tirar todo o poder calorífico que ele tem. Quando condensou ele, manda ele embora, né? Então, você tem como testar? Tem. Mas o ideal mesmo, você testar a eficiência dele, seria você ter uma caldeira mesmo, né? Mas aí sim, fica meio que inviável, né? Válvula angular pneumática. Sim. Ou válvula solenoide para vapor? Certo. A válvula solenoide, vamos começar pela solenoide. Depende do processo. Porque a válvula solenoide a gente sabe que ela trabalha bem até pressões vão trabalhar bem, que eu digo. Até pressões 5 kg, 6 kg no máximo. E pequenas vazões, dependendo do processo. Então, aí é recomendado. Recomendado não, você pode usar até uma válvula solenoide até por questão de custo, né? Sim. Agora, acima de 5 ou 6 quilos, a válvula solenoide não adianta, ela não consegue mais vedar. Tem casos que ela não consegue mais vedar. Então, aí sim a gente partiria para uma válvula angular, uma eletropneumática angular. Que daí ela suporta pressões maiores, a estanqueidade dela, por ser por retorno por mola, ela retém mais a pressão do vapor, ela suporta mais pressão, ela se torna mais eficiente, né? Então, para pressões acima de 6 kg, eu utilizaria sempre a válvula eletropneumática angular. E o fechamento da eletropneumática angular, ela é por pistão, né? E não por diafragma, como a válvula solenoide. É uma mola, na verdade, é pistão com mola, né? Isso aí. Uhum. Então ela tem uma resistência bem maior, né? Mecânica, e também a vazão bem maior. Sim.
Tu trabalha com calibração em sistemas de refrigeração. Eu sei que tu fez há pouco tempo, porque a gente conversou, uma calibração em diversas válvulas de segurança de amônia dentro de um frigorífico. E também tu trabalha muito com manutenção em vapor há muitos anos. Qual que tu acha que é a diferença, assim, de consideração do pessoal por uma manutenção ou outra? Falando de amônia, que todos sabem que tem uma periculosidade, digamos, por trás, e o pessoal tem realmente um medo, entre aspas, desse processo, com relação ao vapor, que tá vazando vapor, mas é dinheiro sendo jogado fora, mas não tá matando ninguém. O que tu vê sobre isso, tu que tem essa experiência de indústria mesmo, de estar nas empresas? Isso é como tu mesmo falou, a amônia é um gás tóxico, é um gás perigoso, então por isso que o pessoal acaba dando uma atenção especial. Especial até nem tanto também, porque tem casos que é apavorante, né? Na maior parte dos casos justamente por causa disso, por causa que é um gás tóxico, que é porque vazou amônia, é um gás irritante, é tóxico, enfim, né? Sim. Agora, vapor é a mesma coisa, ar comprimido. Você entra nas empresas, que é outro fator também, é vazamento de ar comprimido em tudo quanto é lugar. Tipo, se tu fosse consertar todos os vazamentos, talvez aquela empresa podia desligar um dos compressores, né? É a mesma coisa que acontece no vapor. O vapor, além de tornar o processo sujo, acaba vazando aquele condensado. Geralmente as válvulas são de ferro fundido, fica escorrendo ferrugem, né? E o pessoal não leva em conta, a maioria dos operadores, que aquele vaporzinho que tu vê saindo da válvula é dinheiro. Então, na verdade é por falta de informação, na verdade, né? Qual é que é o custo do vapor? Senão eu acredito que todas as empresas teriam um plano de investimento em cima dessa questão de vazamentos, né? Inclusive a gente fez um vídeo dedicado sobre isso, sobre o custo de vapor. Ele está aí no canal se vocês quiserem acessar para aprender a fazer o cálculo do custo do vapor. Tem também exemplos com orifícios de quanto vale o vapor através de diferentes combustíveis. E nesse sentido do custo do vapor, a gente falou também que muitas vezes o pessoal fala: eu preciso de uma caldeira maior porque está faltando vapor, e compra a caldeira e começa a faltar vapor de novo, e troca e falta, justamente por isso, porque eles olham muito para a geração, mas pouco para a condução e para o controle, onde tem coisas básicas, como tu falou, o isolamento, ou botas de drenagem, ou um separador de umidade, ou um purgador adequado, dimensionamento, e não talvez fazer a drenagem lá em um trocador de calor com um purgador termodinâmico, que é coisas que a gente vê por aí, ou de um equipamento como um digestor no frigorífico, por exemplo. Então, nesse sentido, olhar só para o efeito e não para a causa, né? Então trabalha na geração, mas não trabalha lá na condução, no controle, enfim, do vapor, né? Falando de equipamentos, eu sei que tu tem uma vasta experiência aí com diversos segmentos, por exemplo, hospitalar, bebidas, alimentício em geral, laticínio, enfim, a gente já atendeu muitas empresas juntos, eu sei disso. Então eu queria que tu falasse um pouco assim sobre drenagem de equipamentos e depois a gente aproveitar essa deixa para ir para a questão dos trocadores de calor. Mas antes, qual que é a drenagem apropriada para um equipamento e por quê? Bom, a drenagem, isso é muito importante também na questão de eficiência do processo, né? Então, aonde que a gente aconselha a instalação de purgadores termodinâmicos, por exemplo, né? Como ele é um purgador que, para ele poder despachar o condensado da linha, ele tem que perder muita temperatura, então a condição ideal de funcionamento dele seria a instalação em botas de drenagem de rede, onde ele pode trabalhar alagado, onde que na verdade o tempo de respostas, se for maior ou menor, não importa tanto no processo, que você tem uma bota lá, todo o condensado vai acabar caindo lá e o vapor vai continuar indo para o seu processo tranquilo, né? Agora, por exemplo, vamos dizer, processos onde você vai usar um trocador de calor, radiador. Já no caso do purgador de boia, a condição ideal para ele, funcionamento, sistemas de radiadores, trocadores de calor. Por quê? Porque o purgador de boia ele é mais rápido no processo de drenagem. Como a condensação no radiador é muito maior, porque geralmente a área dele é bem maior, o purgador de boia é ideal para esse tipo de instalação. Por quê?
Porque qualquer quantidade de condensado que acaba acumulando dentro do reservatório dele, movimenta aquela boia, acontece o quê? O processo injeta vapor, o vapor que você tem na linha, expulsa aquele condensado e renova com vapor vivo de novo dentro do equipamento. Então tu vai ter uma eficiência muito maior. E interessante, purgador de boia sempre tem que ter válvula de retenção na saída, porque senão você fica com o efeito gangorra. Por exemplo, geralmente na saída, nas plantas que tem por aí, o condensado acaba subindo para poder entrar na rede de retorno. Então, se você tem um purgador de boia instalado sem válvula de retenção, fica aquele efeito gangorra. Purgador levanta a boia, injeta vapor, o condensado vai embora. Boia desce, sai o vapor, o condensado volta. E fica o barco viking, infinito. Isso diminui bastante a vida útil do purgador. Por isso, onde você precisa de eficiência rápida, onde que você tem rápida troca de temperatura, grande quantidade de condensação, o ideal é purgador de boia. Falando sobre manutenção de trocador de calor, como é que é a tua experiência em relação a isso? Não só em relação, por exemplo, à manutenção propriamente dita, desmontar, enfim, fazer a limpeza das placas, troca das gachetas e tudo mais, mas também em relação ao dimensionamento. O que tu enxerga nesse sentido? Na questão de trocadores de calor, o que eu vejo assim que acontece nas empresas é a falta de assessoria na hora de dimensionamento do equipamento. Por exemplo, eles acabam instalando um trocador, sei lá, com a quantidade incorreta de placas, enfim, o tamanho dele incompatível com o processo deles, e eles acabam fazendo o quê? Querem mais rendimento, dão mais velocidade nas bombas, nos inversores para poder ter mais vazão, só que daí falta vapor, não atinge a temperatura, enfim, são vários problemas. Então, o que eu vejo que falta na hora de instalação do equipamento é assessoramento técnico, alguém que saiba dimensionar o trocador para determinado processo industrial. É isso que realmente acaba pecando quando você tem um problema. Geralmente, quando que existe um profissional por trás do dimensionamento do equipamento, você não vai ter problema de vapor, porque a pessoa tem expertise para poder fazer dimensionamento de bombas, dimensionamento de válvulas, dimensionamento de purgadores, enfim, o que falta é pessoal capacitado na hora do dimensionamento do equipamento para evitar problemas futuros. Com a instalação correta de do trocador em si e todos os periféricos que ele precisa, com certeza tu vai atingir eficiência desejada e produtividade desejada. Enfim, o que você precisa é de um técnico que saiba dimensionar o equipamento que você realmente precisa no seu processo. E eu quero que tu fale um pouco mais sobre a tua empresa. A gente está em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. O Éder atende a nossa região, atende muitos clientes aqui. A gente está na terra das vinícolas, dos laticínios, tem frigoríficos, hospitais, enfim, diversos segmentos. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como é que é o teu trabalho, quais são os teus, digamos, as tuas bases, o que tu faz, como é que tu faz, como é que é o teu trabalho hoje? Como eu falei no começo, a Maxiterm surgiu um fruto da Vaportec. Como eu trabalhei bastante tempo com o pessoal aqui da Vaportec, eu aprendi a gostar do trabalho, desse tipo de trabalho, porque cada dia você tem um desafio. Como a gente falou anteriormente também sobre manutenção, cada vez que você vai numa empresa, que você fala lá com o coordenador de manutenção, enfim, com a pessoa que cuida dessa parte aí, estou com um problema X, é sempre um desafio. É sempre um aprendizado. Quando você tem um chamado, um atendimento, uma visita numa empresa, nunca é a mesma coisa. Você sempre tem um desafio. Você conversa lá com o encarregado de manutenção, enfim, a pessoa lá. Estou com um problema X aqui na linha. Você já aprendeu certas coisas, mas nunca sabe tudo. Você está sempre aprendendo. Isso que é o legal dessa função. Você nunca, quando você acha que sabe tudo, está na hora de repensar, né? Essa é a parte boa desse trabalho. E a Maxiterm, na verdade, o foco dela é manutenção em purgadores, válvulas de segurança, manutenção e calibração, válvulas de controle, manutenção e calibração, válvulas rotoras de pressão, né? A gente efetua calibração de manômetros também, né? A gente efetua medições de purgadores por ultrassom, termografia, enfim, com emissão de relatórios, né?
E, enfim, tudo que é material para vapor, água e ar comprimido, a Maxiterm tem como nos atender, né? E também a amônia, né? Sim, isso, acabei esquecendo a amônia, isso, válvula de segurança e amônia também, manifolds, enfim, válvulas em geral para amônia também, né? Exatamente. Então, a gente vai ficando por aqui, a gente agradece a companhia de vocês, enfim. A gente fez esse vídeo para poder apresentar o Éder, um pouco mais da empresa dele, da Maxiterm, da história dele, enfim, alguns pontos também sobre manutenção, pontos mais do processo e não tanto dos produtos especificamente. Mas agora a gente vai gravar uma série de vídeos tutoriais, onde a gente vai mostrar na prática como é que é a manutenção, como é que é a parte de desmontagem, de acerto, de lapidação, de fechamento, de teste, de válvulas redutoras, válvulas controladoras, válvulas solenoide, toda a linha para amônia da Danfoss, a troca de reparos, também toda a parte de purgadores e acessórios, como é que é feita essa manutenção, essa calibração, essa aferição dos equipamentos. Então nós vamos fazer tutoriais específicos para cada um desses componentes e também um vídeo prático, complementando o nosso vídeo tudo sobre trocadores de calor. Nós vamos fazer um vídeo prático de manutenção e substituição, troca de placas de um trocador já existente por placas Sondex. Nós vamos fazer todo esse processo para passar esse conhecimento para vocês e para que junto com a Vaportec, como parceiro de redimensionamento, nós possamos fazer essa substituição e esse trabalho.